Pessoal, nosso primeiro destaque do programa de hoje, nós vamos falar da reunião ministerial que aconteceu hoje com o presidente Lula. Ele cobrou os ministros, então, para que eles exibissem os resultados, né? O que foi planejado ao longo desses 100 dias de governo. O presidente pediu, então, aos seus ministros que eles falem mais sobre tudo que estão fazendo, as realizações, as sinalizações também positivas nos próximos meses, né? O presidente Lula reuniu, então, com um grupo de ministros da área produtiva e institucional também, para ouvir as ações e as iniciativas que vão ser apresentadas para os 100 dias do governo Lula. E a grande aposta de Lula tem sido na retomada dos programas que marcaram os 2 primeiros mandatos do petista. Entretanto, a equipe ministerial está esbarrando em algumas questões orçamentárias, ou seja, falta de recursos. Mas o Lula não quer ouvir nada de reclamação sobre falta de recurso, não. Ele quer que os ministros apresentem essas propostas, viabilidades, o que tem sido planejado, o que foi planejado e o que foi executado também ao longo desses 100 dias de governo. Um caminho que tem sido sinalizado é a ampliação, então, para suprir esse problema dos recursos, do dinheiro, é a ampliação das PPPs, que são as parcerias público-privadas. Nesse encontro de hoje, Lula falou também que não concorda com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0,1%. Vamos ver, então, essa fala de Lula na reunião ministerial de hoje. Pode rodar. Eu disse para o Haddad na semana passada que eu não concordo com as avaliações negativas de que o PIB vai crescer 0 não sei das quantas, 0,1 de que o PIB não sei das quantas. Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Eu ainda não vou dizer aquilo que eu disse em 2005, que foi um motivo de muita chacota por parte da imprensa, quando eu disse o milagre do crescimento, quando a economia brasileira cresceu 5,8% e a imprensa especializada achava que não ia crescer. Eu acho que a gente vai crescer mais do que os pessimistas estão prevendo. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer. E vai depender muito da disposição do governo. Vamos chamar o nosso time da análise, então, para repercutir essa primeira fala que nós apresentamos aqui no nosso Papo Antagonista. Vamos chamar Carlos Graeb para cá, direto de São Paulo, para trazer para a gente uma análise sobre essa fala do presidente Lula. Graeb, muito boa noite, seja bem-vindo, Graeb. Quero começar com você repercutindo um pouco dessa fala, né? Lula falando, então, sobre essa questão do crescimento, acha que o Brasil vai crescer muito mais do que os pessimistas estão dizendo, o PIB vai ser muito maior do que 0,1, não concorda com essa fala, inclusive, do ministro dele, da Fazenda, Fernando Haddad, disse que fez essa crítica, inclusive, para Fernando Haddad. Fato né, Graeb, chegamos praticamente aos 100 dias de governo e ainda não vimos, até o momento, nenhuma política pública de fato concreta sendo divulgada pelo governo, ou se teve, não foi divulgado isso, mas assim, nenhum projeto de governo para chamar de seu, inovador nesse novo governo Lula, nesse novo mandato do governo Lula, né? Muito boa noite, seja bem-vindo, Graeb. Oi, Kenzo, boa noite pessoal do chat. Pois é, olha, saiu o Boletim Focus hoje, que é feito pelo Banco Central, aquela instituição que o Lula odeia, né? O Banco Central ouve um monte de gente do mercado, faz uma mediana ali. O número que eles preveem de crescimento para 2023 é 0,9%, quase 1%. Não sei de onde tiraram esse 0,1%. Está prevendo um crescimento próximo de 0 neste momento do ano, né? Agora, está longe de ser um espetáculo do crescimento também, como gostaria o Lula. 0,9% é um crescimento fraco, né? Então, assim, não sei de onde ele tirou esse número. Tem gente que fala um pouco mais, como isso é uma mediana, tem gente falando em 1,6, em 1,4. É por aí que estão achando que o Brasil vai crescer. Pouco.
pouco. Vai ser um ano de crescimento que não enche os olhos nem a barriga de ninguém, né? A gente cortou, uma coisa que eu queria chamar a atenção na fala do Lula, é que a gente cortou, bem no finalzinho ali, ele estava dizendo uma frase que a gente só cortou a última sílaba, que é assim, muito desse crescimento vai depender da disposição do governo. Isso é cabeça petista em funcionamento pleno, né? A pleno vapor, né? Para uma economia, para um país crescer, depende do quê? Da vontade, do apetite dos empreendedores, da vontade das pessoas criarem riqueza. Não, depende do governo, né? Então, é difícil, né? Inclusive, você arrancar energia, fazer as pessoas despertarem para produzir, para criar, para inovar, quando o crescimento não depende do povo, depende do governo, né? Essa é uma das coisas mais, com perdão da palavra, broxantes nesse discurso petista. Ele quer que cresça, mas só consegue enxergar o governo como locomotiva desse crescimento, né? Assim não vai longe mesmo. Em relação aos 100 dias, Kenzo, é exatamente isso que você disse, né? Algumas medidas importantes, não vou dizer que você reorganizar o Bolsa Família num país como o Brasil, que tem gente que depende do Bolsa Família para comer, é desimportante. Não vou dizer que você reorganizar o Minha Casa Minha Vida para atender pessoas com renda menor é desimportante. Mas nada disso representa uma novidade. Isso é tudo um remanejo, né? Isso é tudo reciclagem de ideia velha. E não dá para reclamar daqueles que olham para o governo Lula e ficam meio entediados, meio assim, tá bom, e aí? Cadê? Cadê a picanha? Cadê o crescimento? Né? Não tem isso. O fato mais importante do governo aconteceu na semana passada. Foi a apresentação do arcabouço fiscal, né? Não foi recebido também com tanto entusiasmo, uma regra de controle de gastos frouxa e um plano que requer um crescimento muito ambicioso de arrecadação, ou seja, mais imposto, né? Não agradou muito, mas pelo menos apontam um caminho, né? Só que eles deixaram para os 45 do segundo tempo, né? Então, a única coisa mais significativa para mostrar é isso mesmo, é o arcabouço. Então, o governo começou tudo errado, com o timing das coisas erradas, com o discurso errado, com nada de importante para mostrar, segurando aquela medida que poderia mexer, né, com os ânimos, com a economia, para o finalzinho. Vai chegar nos 100 dias com os 2 zeros para mostrar. Um vai ficar de fora.